E aí, pessoal, vocês têm um tempo para ouvir falar de Venom? Oi, tudo bem? Eu sou Yuri do Ageleia e eu assisti essa terceira parte da trilogia do simbionte da Marvel, Venom, a última rodada ou algo desse tipo. E, enfim, é um filme que me deu vontade de fazer esse vlogzinho para vocês, falando sobre como eu sou uma pessoa que gostei do segundo filme, principalmente porque, enfim, recapitulando a trilogia, né? A gente tem o primeiro lá que aposta bastante na ação, né? Traz essa spin-off do Homem-Aranha com esse personagem que sim tem uma força imagética muito potente, né? Desde os anos 90, mas talvez não seja talvez um grande protagonista da Marvel. E o filme lá, o primeiro, trouxe ele como um herói de ação, né? Como um personagem de ação misturado com uma ciência amalucada, que rendeu um bom filme ali para quem gosta desse estilo de produção. E aí a gente tem o segundo, né, que aposta mais na comédia. Eu acho que foi uma saída de você sempre parece que assim, você tem esse personagem que tem uma mitologia própria até, mas ela acaba sendo bem rasa. E o que parece que, ao verem que o personagem tem estofo para ser um personagem que pode ser trabalhado com uma própria cronologia de cinema, talvez meio que estão guardando assim algumas coisas para ir trabalhando no futuro, né, desse personagem. Então, recapitulando, o segundo filme, ele parece que se solta em brincar um pouco mais com não o Venom dos quadrinhos, mas o Venom do cinema, né? Então você tem mais as partes engraçadas que fizeram sucesso ali do primeiro filme, e também o filme em todo tem assim uma amarração, né? Várias pessoas até falam sobre ele como uma comédia romântica, e realmente ele é um filme que se entrega em ser uma galhofa, em ser algo engraçado, em ser algo divertido com o personagem. Eu entendo que frustrou algumas pessoas que esperavam que, pelo título, né, e pelo personagem que traz, né, o Carnificina, que é conhecido como um dos personagens aí relacionado a mais violência e coisas pesadas da Marvel, né? E eu acho que o segundo filme resolve bem, ele é muito bem resolvido enquanto filme, assim. Pode não agradar umas pessoas que não gostam de ver um personagem de ação misturado com comédia, mas eu acho que é um filme que balanceia bem, assim, e ele tem um espírito, né? O filme em si tem uma energia, um espírito. Agora sim, eu acho que com um pouquinho desse preâmbulo a gente chega nesse terceiro filme. Esse terceiro filme que é dirigido dessa vez pela Kelly Marcel, que, se eu não me engano, é roteirista dos 3 filmes, ou pelo menos colaboradora na parte da história. E eu acho que a marca desse filme, que também, se eu não me engano, é a estreia dela, e a Kelly Marcel faz um roteiro filmado. Por mais engraçado que isso possa parecer, o filme parece que ele existe muito no papel do que se entregar as telas em si, né? Então, fazendo um comparativo, né? No primeiro filme, há um entendimento que assim, existe esse personagem e a gente vai explorar ele nas possibilidades de ação. Então seria a mobilidade, né, dos seus tentáculos ali de geleia, né, de simbionte, na verdade. Engraçado, até falei o nome aqui do nosso site, do nosso canal. Mas enfim, tem o Venom, né, que essa criatura maluca e pode trazer essa elasticidade, né, que é um elemento bem interessante quando você pensa, né, a possibilidade de um filme de ação. Então ele tem pulos, ele tem super murros, ele se joga, cria vários tentáculos. Então é um filme que traz essa possibilidade de ação lá no primeiro filme. No segundo, realmente temos essa força também desse personagem, né, pensando talvez como tudo isso é ridículo, né? E aí você tem a ideia ali da comédia romântica do Venom com o Ed Brock, com o personagem do Tom Hardy. E nesse terceiro filme a gente tem
algumas forças se digladiando, né? A gente pode dizer que, assim, talvez dar um passo atrás, né? Porque ainda que o filme tenha repercutido, quer dizer, ainda que o segundo filme tenha, assim, eu acho que teve uma boa bilheteria, senão a gente não teria esse terceiro, mas ele desagradou muitas pessoas que gostaram mais daquela pegada de ação lá do primeiro. Então, nesse terceiro, a gente volta para ter mais uma ação um pouco mais séria, né? Uma história um pouco mais séria. Então, a gente tem um filme que se baseia numa perseguição, né? O Venom está sendo perseguido e junto com ele o Ed Brock também está sendo perseguido, né? E como eles até brincam, né? Sendo perseguidos pela polícia, pelo exército e por alienígenas. Então, é uma fuga de tudo que existir, né? E então, só que você também tem esse lado da comédia, que foi aonde o personagem no cinema, né, se encontrou, né, de ter suas piadinhas, de ser essas duas pessoas, essas duas criaturas habitando um mesmo corpo, literalmente. E o filme concatena essas duas coisas, né? Tem ação, tem comédia, mas ele também tem a questão de trazer um pouco da mitologia do personagem, né? Que foi aprimorada nos últimos anos, principalmente pelo run nos quadrinhos do Donny Cates, né? Que trouxe toda uma mitologia nova para o simbionte, para esse personagem, e traz esse elemento também. Só que, assim, é um filme que não explora as possibilidades visuais do cinema. Eu acho que ele poderia ser um filme melhor se ele voasse mais nessa possibilidade visual, né? Então a gente tem comédia, mas é rápido, e às vezes também parece que está tentando não se jogar tanto na comédia, e a comédia em muitos momentos acaba sendo do texto, né? Então, assim, é engraçado que é um filme que ele apela muito para conveniências, né? Então, por diversas vezes o Ed Brock chega em algum lugar e logo em seguida chega alguém que está perseguindo ele ou alguém que vai falar com ele. E o filme não tenta explicar muito o que está acontecendo, porque ele quer privilegiar a ação. Então, ele chegou naquele lugar para bater em uns soldados ou bater em uma gangue. Então é isso que vai acontecer, você já sabe que vai acontecer isso, e ele meio nesse pacto com o espectador, ele apenas joga ali acontecendo. Então é um filme de muitas conveniências, o que eu não acho bem um problema, mas eu acho um problema quando ele tem um bloco ali com a Juno Temple e com todo um arco ali que se passa num laboratório, principalmente, onde ele tenta explicar pequenas coisinhas ali que às vezes parece que foi uma sacada do roteiro, e a diretora e roteirista, no caso, está tentando explicar pra gente essa sacadinha que ela teve. Então, um exemplo disso é que em um momento a gente vê uma personagem, ela troca de sapatos, e ela coloca o sapato em um cantinho, e você foca no sapato, e você, como alguém que assiste cinema, já pensa assim, focou nesse sapato por algum motivo. E isso só vai se pagar quando lá na frente existe uma piadinha sobre o Ed Brock que vai parar nesse laboratório, acontece toda uma ação e aí ele acaba vestindo esse sapato. Então, assim, é um filme meio desbalanceado, assim, entre ser sério e ser comédia, e um filme também desbalanceado entre o que ele quer jogar pra frente pra gente, pra privilegiar a ação, mas geralmente é uma ação que dura rápido, né, e não tão malucada, porque parece que ele também não quer se entregar em ser um filme muito doidão, assim. Então, não sei, acho que um filme acaba ficando bem morno, apesar de que, assim, de certa forma, apesar da gente ter esse segundo filme que realmente é o Eyes, assim, que destoa
em alguns elementos, né? Principalmente esse tom mais humorístico dele, dessa trilogia. A gente tem uma trilogia uniforme de aventura, ação, comédia e alienígenas. E eu acho que para quem gostou já do 1, gostou do 2, ainda que moderadamente, vai assistir esse e vai achar legal. Agora, é uma pena também que, assim, o personagem acabou tendo sua própria mitologia aprofundada mais recentemente nos quadrinhos, e isso veio em consonância com esse retorno da popularidade dele, né? Principalmente com esse filme que ele teve, se eu não me engano, em 2018 ou 2019, enfim. Parece que o Dr. Avi Arad, né, que é quem cuida dessa propriedade intelectual, está tentando guardar algumas coisas aí para que a gente veja no futuro. Então, por exemplo, nesse filme, eu acredito que muito esperado por muitas pessoas, é a questão de que a gente tem o Null, né, que é o deus dos simbiontes, o deus da escuridão, que sim aparece, é a primeira coisa que aparece no filme, e ele está envolvido literalmente com ser um elemento sombrio, essa sombra que manda cães de caça para caçarem o Ed Brock e Venom, e ele não é um personagem exatamente nesse filme. E aí mais na frente a gente vai ter uma cena pós-crédito onde mostra que ele ainda está ali olhando a Terra ou de alguma forma caçando o Venom. Tô tentando não entrar em spoilers, mas só nesse pequeno spoiler para dizer que assim se dá como a história do Nu, a história desse personagem não foi explorada, mas fica para uma próxima ou já foi encerrada, enfim. Da mesma forma, o filme entrega assim também outros simbiontes, né? Que nos quadrinhos a gente tem algumas variações ou filhotes do Venom, e aqui você acaba tendo alguns deles, eu acho que principalmente o Lasher, né? Só que nesse caso numa versão feminina, e poderia ser o momento dele mostrar outros simbiontes famosos, né? Como Toxina, como a Grito, né? E ele não faz isso. Ele mostra outros simbiontes genéricos com superpoderes também ali, realmente aí outros superpoderes, mas ele não presta essa conexão com os quadrinhos, o que pode decepcionar algumas pessoas que vão assistir esse filme baseado nos quadrinhos. Mas eu acredito que, em geral, o que a Sony está tentando é ir cozinhando aos poucos esses elementos desse personagem para talvez retornar ele aí, não necessariamente com o Ed Brock, né? Porque nos quadrinhos, isso sim, a gente tem o Venom, o simbionte, habitando diversos corpos, né? E a gente tem colocado um foco nesse filme, né? Ele já apareceu no anterior, o bartender, que parece que é alguém que, assim, a Sony entendeu que é um ator que vai ser guardado para a trilogia e, quer dizer, que vai ser guardado para talvez uma nova continuação, né? Quem sabe ele agora assuma o simbionte negro, né, do Venom, né? Ele seja o próximo Venom, o Venom cria uma relação com ele depois do Ed, enfim, ou a gente vai ter um novo simbionte, apesar que a gente sabe que, enfim, seja qual for, né, a marca em si se chama Venom. É um filme que, se você já curtiu os outros, com certeza vai curtir, e eu espero que você também curta aqui os nossos vídeos, o nosso trabalho do Ageleia, deixando seu comentário se você gostou de Venom 3 ou qual o seu favorito da trilogia, qual a abordagem que você acha que o personagem foi mais acertada, e deixe seu comentário, curte o canal para mais vídeos, e já já a gente volta aí com mais conteúdo, assim como já temos bastante conteúdo aí sobre cinema, e filmes em geral, e já já a gente volta com mais conteúdo também sobre cultura pop. Se você quiser, deixa aí sua recomendação. Se você curtiu, eu sou o Yuri e até uma próxima. Obrigado por assistir e valeu!